Senhoras e senhores, nosso cordial boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma quarta-feira de diálogos logísticos. Nessa noite, com muita alegria e satisfação, recebendo um convidado que eu considero mais que especial, o Hélio Meirim, lá do Rio de Janeiro, do Minuto Logístico. Logística ou logístico, Hélio? Logístico. Minuto Logístico, daqui a pouco ele vai falar mais para a gente sobre o Minuto Logístico. Então, nosso boa noite a todos que nos acompanham. Hélio, eu quero desde já agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade em compartilhar essa hora aqui com a gente, com os alunos do Instituto Federal do Acre. Você acabou de falar ali no pré-diálogos que acabou de sair de uma aula. Então, nosso muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade, e eu tenho certeza a grande contribuição que você vai dar para os nossos alunos nessa noite. Hélio, a gente sempre começa o nosso Diálogos Logísticos pedindo para o nosso convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Então, conta aí para a galera quem é o Hélio Meirim. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite aí a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Primeiramente, queria agradecer pelo convite e é sempre um grande prazer a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, né? Então, falar de logística é sempre um prazer. E eu já vou logo começando pedindo um favor para você, César. Como bom professor que nós somos, a gente fala muito, né? Então, se eu falar muito aí, você faz um sinal aí para eu parar, porque quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, a gente vai ficar aqui até meia-noite aí, o aluno vai dormir aí, a gente não quer isso, né? Então, obrigado aí pelo convite, cara, é um prazerzaço aí estar aqui a gente falar sobre logística. Bom, eu sou o Hélio Meirim, só tem poucas pessoas me chamam de Hélio, a maioria do pessoal acaba me chamando de Meirim. Eu me considero um eterno aprendiz, essa é a palavra que mais me define. Eu acho que todos os dias a gente está aprendendo algo novo e eu tenho certeza que hoje eu também vou sair daqui com um aprendizado diferente, com novos amigos. Então, eu já vou pedir o segundo favor aí. Eu sou o único palestrante que já chega pedindo. Ó. Segundo favor aí que o pessoal compartilhe aí também as suas experiências com a gente aí depois, para a gente também sair daqui enriquecido das experiências. A minha formação básica é em administração. Eu me formei já há um tempinho atrás, há 30 e poucos anos atrás, e se você me permite, em 2 minutos, eu gosto de contar essa história para o aluno, porque é a forma que eu tenho, inclusive, de prestar uma homenagem, um agradecimento para o meu pai, porque foi ele que me obrigou a estudar. Eu tinha 17 anos e não tinha a menor pretensão de entrar na universidade, e meu pai muito trabalhador, fez questão que o filho dele fosse para a universidade, e por muita insistência dele, eu agradeço ele sempre, eu entrei na faculdade e descobri que estudar era um caminho que poderia me levar a lugares fantásticos. E aí, depois da graduação, eu fui fazer especialização na área de tecnologia, eu fui fazer pós-graduação em análise de sistemas, depois eu fui fazer especialização em marketing, depois eu fui fazer especialização em logística, depois eu fui fazer especialização em docência superior, depois eu fui fazer mestrado, né? E agora estou pensando em estudar violino, uma coisa mais tranquila, né? Porque estudar, né? Então, essa é a minha carreira, jornada de estudante aí, eu continuo sendo um eterno estudante. Pelo lado profissional, eu também fui um cara muito abençoado aí por Deus, eu tive várias oportunidades bacanas. Desde o iniciozinho da faculdade, se eu puder dar uma dica aí para todo mundo aí que está nos assistindo, logo lá desde os primeiros períodos eu batalhei em fazer estágio, né, porque eu precisava ajudar a contas, né? Então eu comecei a fazer estágio desde o primeiro período e eu sei o quanto que às vezes é desafiador. A gente está na faculdade, tem que fazer estágio e aí a pessoa te pede para qual é a sua experiência. Aí você não tem experiência, mas ninguém te dá experiência, né? Aquele momento tenso que eu também passei por isso, mas graças a Deus depois
Eu entrei para fazer estágio, tive a oportunidade de fazer estágio na Cobra Computadores, que era a maior fábrica de computadores que tinha no Brasil na época. Rodei algumas empresas, e aí, no meu penúltimo período da faculdade, uma empresa chamada Grupo Gerdau, que é a maior siderúrgica do Brasil, uma nacional gigante, apareceu lá na faculdade com um programa de trainee. Eu olhei lá, rapaz, falei, pô, programa de trainee. Trainee já é mais legal do que ser estagiário. Era meio longe, né? Tipo assim, nós estamos falando eram uns 100 quilômetros de onde eu morava, então era meio que uma viagem, e a Bolsa Auxílio eram 10 salários mínimos. Então era algo assim que, né? E aí tinha lá aquelas etapas de entrevista, seleção, e com um pouco de sorte e competência, eu fui ser treineiro do Grupo Gerdau, uma área que não existe mais com esse nome. Eu fui ser treineiro na área de organização e métodos, que hoje é a área de processos, e com uns 8 meses eu fui para uma área que não existia, chamada logística. O Gerdau fez uma reestruturação, e aí eles criaram uma área de logística, e eu fui convidado para ir para essa área porque eu dava suporte aos processos de produção. E aí o pessoal entendia lá que eu podia contribuir. E aí eu lembro que eu pedi logo para fazer um curso sobre logística, né, que nem se falava, mas estamos falando de 92, por aí, a palavra logística nem estava tão na moda. E eu lembro que o diretor falou: amanhã você começa o curso. Eu fiquei todo feliz, falei, pô, já vou começar o curso amanhã. E aí, quando eu cheguei lá, falei, onde é que é o curso? Ele falou, você vai lá para a balança rodoviária, vai aprender o que é caminhão. Então, assim, eu entrei na logística, fiquei 8 anos e meio no Grupo Gerdau, e aí saí do Grupo Gerdau para uma fábrica de produtos de higiene e limpeza chamada Ecolab. Fui gerenciar a área de distribuição e armazenagem. Com o passar do tempo, eu fui assumindo outras atividades, como compras, importação e exportação, e aí fiquei 6 anos e meio. Através de um evento, e aí também é uma história curiosa aí para a gente trocar experiência. Eu estava num evento muito famoso que tinha aqui no Rio, o maior evento de logística que tinha no Brasil era aqui no Rio. E aí eu estava assistindo uma palestra, e do meu lado tinha uma pessoa que toda hora falava assim para mim: nossa, essa palestra está meio chata, não tá? E a minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que ser educado, né, ouvir mais do que falar. Eu olhava assim para a pessoa e falei, vai, o filho do cara que está lá falando, nem vou falar nada, né? E aí ficava meio quieto, dava aquela disfarçada, né? E aí, quando acabou a palestra, eu fui lá para aquele coffee break, e essa mesma pessoa chegou do meu lado e falou: nossa, aquela palestra estava muito chata, não estava? Não, a gente sempre aprende alguma coisa. Já era uma pessoa mais idosa, né? Eu falei, a gente sempre aprende mais alguma coisa. A gente conversou ali 5 minutos, e aí a pessoa foi fazer aquela troca de cartão, né? Se fosse hoje, dava só o WhatsApp, mas tinha cartão naquela época. E aí, quando a pessoa me deu o cartão e eu dei o cartão, eu olhei para o cartão da pessoa e tomei meio com um susto. Era o vice-presidente da Novartis. E quando a pessoa olhou o meu cartão, falou assim: nossa, eu já ouvi falar de você. Eu falei, pô, mas como assim? Ele falou: ah, você não é lá do Distrito Industrial de Santa Cruz? Eu falei, pô, sou do senhor. É assim, meio amedrontado, né? Estava falando com o vice-presidente. E aí o cara falou: não, eu vi lá que você faz umas reuniões lá com os embarcadores para fazer uns trabalhos colaborativos. Eu falei, a gente faz umas malucadas lá. E aí esse cara me convidou para almoçar, a gente foi almoçar, ele contou sobre um projeto que a Novartis estava fazendo, e aí depois desse almoço a gente almoçou mais umas 3 vezes, e aí ele me convidou para ir trabalhar na Novartis, para um projeto de outsourcing que a Novartis estava fazendo, de concentrar o business só em medicamento. Fiquei 3 anos na Novartis, desativando algumas operações, concentrando, e aí, ao término desse projeto, eu tinha algumas oportunidades para ir, mas aí eu fui estudar, complementar meus estudos, e aí, nesse meio tempo, apareceu uma oportunidade para ir para o varejo. E aí eu estava ainda fazendo mestrado, coisa, e mais a minha experiência era de indústria, e eu queria conhecer o varejo. Aí fui para uma operação de varejo, fiquei mais de 2 anos e meio, uma operação bastante grande, de uma empresa que tinha 70 pontos de venda e que queria chegar a 300. E aí tinha um projeto de expansão bem bacana. Depois de 2 anos e meio, eu recebi um convite para ir para um operador logístico. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, opa,
Já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a indústria, já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o varejo, ou vou conhecer um pouquinho o operador logístico. Aí eu fui trabalhar na Lutson Sorte, um operador logístico gigante, fiquei lá mais 3 anos, e aí recebi um convite para ir montar um operador logístico para um empresário, uma empresa de transportes. Montei todo o projeto, a gente desenhou tudo, e dali eu saí para abrir uma consultoria para prestar serviços aí. Então, essa aí é a minha jornada. Eu fui muito abençoado de encontrar com pessoas que me ensinaram muito e com as quais eu tive a oportunidade de aprender várias coisas aí interessantes. Eu quero chamar a atenção da galera que está assistindo da diversidade, tanto da formação acadêmica, uma formação bastante diversificada, quanto das experiências profissionais do Meirim. Posso chamar de Meirim, então, nessa história, Pode, vou usar o Meirim, então. Da beleza? experiência prática do Meirim, que eu tenho certeza que vai ser uma noite bastante enriquecedora com toda essa gama de experiência que o Meirim vai trazer para a gente. Menin, você sugeriu como tema do nosso Diálogos Logísticos de hoje a logística 4.0. Então, eu quero começar pedindo para você apresentar o conceito aí para os nossos alunos. O que seria a logística 4.0? Bom, galera, quando a gente fala de tudo que tem um númerozinho, a gente fica imaginando que é igual o carro, assim, né? 1.0, 2.0, 3.0, né? Mas quando a gente olha para a logística 4.0, para a indústria 4.0, né, significa que a gente está na quarta etapa de uma determinada revolução, vamos dizer assim, né? Se a gente voltar um pouquinho lá para contextualizar, né, a história, todo mundo deve lembrar lá da Revolução Industrial, da questão lá dos teares, né, que foi uma grande revolução que nós tivemos aí em termos industriais, né? E a esse momento a gente chama lá da indústria 1.0, vamos dizer assim. Logo depois a gente teve lá o nosso Ford, né, que estabeleceu lá a produção em massa, e aí a indústria deu uma nova alavancada, a gente tem um momento em que a gente conceitua como indústria 2.0. Na década de 60 começaram a surgir os primeiros níveis de automação, computador, e a gente passou lá pela revolução digital, que a gente vai ter um marco aí da logística 3.0 ou indústria 3.0. E agora, nos anos 2000, a gente está vivendo aí a quarta revolução e talvez depois da pandemia a gente comece a dizer que já está na quinta, né? Em que a gente está no quarto estágio aí de evolução dos meios industriais. Basicamente, pessoal, isso tudo começou a acontecer, né? O Thomas Friedman, ele escreveu um livro, acho que em 2005, chamado O Mundo é Plano, em que ele já destacava lá que em determinado momento a gente ia, opa, peraí, nem combinamos, nem combinamos. Acho que depois você checa isso é de 2005, acho que sim. E aí o Friedman escreveu uma coisa lá muito interessante, né? Ele destacou lá que 2007. 2007, eu errei por dois. Ele destacou que as cadeias de suprimento elas iam ser cada vez mais conectadas. A cadeia de suprimento a gente já sabe, né, que são elos interligados de fornecedores, né, e que aí isso ia se juntar a isso, né, uma conectividade entre máquinas, né, e aí a gente está falando de automação, sistemas e também produtos. E aí a gente ia passar a ter um negócio que ele chamou de rede inteligente ao longo da cadeia. E aí, diante disso, a gente começou a ver as questões relacionadas à logística 4.0. Na feira de Hannover, né, que é a maior feira da indústria do mundo, né, lá na Alemanha, em 2011, já começaram a aparecer alguns sinais, né, de uma nova era de produção e de distribuição. Todo mundo começou a olhar que algumas tecnologias estavam surgindo e que isso ia mudar a forma, né, não só de produção como distribuição. A gente pode falar aqui de internet das coisas,
sensores wireless, inteligência artificial, computação em nuvem, nanotecnologia, e aí a logística vem se apropriando dessa tecnologia para conseguir, né, dar conta não só dos meios de produção, mas principalmente com a demanda, né, dos consumidores que a gente tem. Então, quando a gente fala de logística 4.0, a gente está falando da intensificação da tecnologia, né, em prol dos processos logísticos, né? E aí a gente vai até ter oportunidade aqui, se tiver tempo, a gente começar a falar nisso. Só também para a gente contextualizar, em 2016, se eu não estou equivocado, né, lá no Fórum de Davos também, a gente começou a ter mais contato, né, com essa questão aí da quarta revolução industrial. Então, a logística está pegando também a mesma esteira que outros segmentos e principalmente a indústria também está pegando. Então, é comum a gente, às vezes, falar de indústria 4.0 e logística 4.0 no mesmo sentido. Perfeito, Hélio. E aí eu vou pegar um gancho nessa sua fala. Você falou de tecnologia, você falou de inovação. Eu perguntaria para você qual o papel da inovação ou como essa inovação que nós estamos vivendo hoje influencia a logística e, de maneira especial, as cadeias de suprimento. Se você me permite, César, eu sempre, quando falo sobre inovação, eu gosto de olhar para a palavra inovação e dividir ela em dois pedaços, né? E todo mundo aí for muito criativo, imagina aí a palavra inovação e quebra ela assim, separando a palavra ação. Por que eu gosto de fazer isso, cara? Porque eu acho que muitas das vezes a gente associa a inovação somente com tecnologia ou com outros fatores e, na minha visão, a gente precisa ter a iniciativa de tomar a ação de fazer algo diferente. Então, inovar, para mim, no princípio, é a gente fazer algo diferente. A tecnologia é uma das ferramentas que ajuda a inovação, para a gente contextualizar. Com relação à logística, a gente está tendo que acelerar, né, as inovações no processo logístico, principalmente porque a velocidade da forma de comprar está mudando. Então, vamos pegar aqui uma compra que a gente faz pela internet. Em 3 minutos, você conclui a compra do que você quiser. É acessar o site, escolher o produto, colocar o número do cartão de crédito, dar um enter, pumba, comprou. E eu, você, a Denise, o Neivando, o Elias, todo mundo, como comprou muito rápido, você quer receber muito rápido, porque você já comprou e já pagou. E aí, o que aconteceu? Todo mundo que trabalha nas operações logísticas tiveram que também, né, se repensar todos esses fluxos aí para acelerar. E aí, isso, a tecnologia, as inovações que estão aparecendo, elas nos ajudam, né, a otimizar e acelerar esses fluxos. Então, eu acho que tem essa relação aí muito grande. Eu acho que a inovação e a tecnologia são aliadas da logística no sentido de conseguir prover uma melhor experiência para o cliente. Merim, eu vou aproveitar um pouquinho da sua experiência profissional. Eu sou professor da disciplina de logística empresarial, e na disciplina de logística empresarial nós temos um tópico chamado operadores logísticos. Então, a gente explica o que é um operador logístico, a gente você que já trabalhou em um operador logístico, eu gostaria que você, com essa sua experiência de quem vivenciou a prática, desse uma pincelada aqui para o pessoal, o que seria um operador logístico e como é que é trabalhar em um operador logístico. Bom, pessoal, acho que também é bom a gente dar uma contextualizada que existem alguns níveis de operador logístico, né? Na literatura aí a gente chama de 1 PL, 2 PL, 3, 4, 5, né? E aí a diferença é a complexidade do serviço que o operador presta. Então, lá no primeiro nível, o operador logístico oferta o serviço de transportes,
no segundo, transporte e armazenagem, no terceiro e até lá em cima, quando o operador logístico ele cuida de toda a operação do cliente. Gente, cara, o operador logístico é aquele provedor de serviço que se especializa nas atividades logísticas e deixa o cliente cuidar do core business dele. Então, a Wilson Sons foi o operador logístico que eu trabalhei, e a gente tinha, eu era responsável pelo segmento farma, pelo segmento siderúrgico e pelo segmento de agronegócio. Então, vou tentar trazer aqui 2 exemplos. A gente fazia toda a operação logística de uma grande indústria farmacêutica que concentrava todo o seu foco e esforço no desenvolvimento de medicamentos. Produzia o medicamento, ele entregava para a gente fazia toda a operação de armazenagem dentro das boas práticas de armazenagem, controle de umidade e temperatura, fazia toda a parte de recebimento de pedido, faturamento, entrega, logística reversa, ou seja, a indústria farma ela se preocupava com o core business dela, que era desenvolver pesquisa para medicamentos. Então, o operador logístico é a empresa contratada, né, para terceirizar os serviços de logística, como se você tivesse uma área de logística terceirizada. A gente fazia operação também de um grande player de agronegócio, em que a gente fazia toda a operação de milho e soja. Nós tínhamos um armazém que tinha alguns milhões de sacos de milho, em que a empresa colhia o milho, ensacava, entregava para a gente também armazenava, transportava, fazia toda a gestão de estoque. Cada vez mais, César, eu vejo que alguns segmentos eles estão buscando empresas especializadas em logística. E o que é ser especializado em logística? É você dominar, né, as técnicas, os processos, as tecnologias para investir naquele teu negócio e, principalmente, você conseguir usar o recurso compartilhado. Então, no armazém de um operador logístico, ele presta serviço para 3, 4, 5 clientes, ele consegue otimizar o recurso. Então, um empilhador, por exemplo, ele pode atender diversos clientes. Então, se aquela empresa estivesse sozinha, ela ia ter que ter aquele empilhador, que ia custar o salário, né? E assim não, você consegue compartilhar o recurso. Então, acho que as grandes vantagens de você optar por um operador logístico é ter alguém que foca naquele negócio, porque ele é um negócio dele, então ele vai ter know-how, ele vai estar sempre buscando a tecnologia de ponta, ele vai conseguir compartilhar o recurso e provavelmente vai te oferecer um custo mais adequado. O Hélio Meirinho, desculpa. Bom, Hélio Meirinho, mas nós estamos, essa é a 24ª edição do Diálogos Logísticos. Uma coisa que a gente percebeu nesses 23 convidados que te antecederam é um discurso no sentido de que a pandemia ela evidenciou a importância da logística, ela ressaltou a importância da logística. Você concorda com essa visão? Qual que é a sua visão em relação a isso? César, eu tenho procurado aprender logística, se eu não estou muito equivocado, há uns 25 anos. E dentro desses 25 anos, nesses últimos 9 meses, eu nunca ouvi tanta gente falar sobre logística. Então, não era incomum, vários dos meus amigos, né, fazer aquelas brincadeiras, trabalho na minha rua, tem um supermercado, e esses caras aí de caminhão ficam aí atrapalhando a rua, né? E hoje eu percebo que a sociedade começa a entender um pouco mais da importância da logística, por alguns fatores, né? Vamos lá olhar um pouquinho para trás. Quando a gente começou lá em março, né, dia 13 de março, que para mim foi um marco, né, era uma sexta-feira 13, que a coisa realmente começou a apertar, todo mundo ficou recluso, teve uma certa corrida em alguns supermercados, e aí prontamente as empresas rapidamente reestruturaram as suas operações logísticas. Não sei aí no Acre, mas aqui no Rio a gente teve poucos casos de desabastecimento. E aí o pessoal começou a entender que foi o seguinte, cara, o caminhoneiro está rodando, poxa, né? Então o pessoal já começou a entender. Logo em seguida, né, quando a gente começou com aquela questão de estruturar as atividades de campanha,
a gente também começou a ver que era importante a questão logística por causa da compra, de chegar o respirador da China, né, pôde comprar centralizado e mandar o equipamento para algum lugar, e aí todo mundo começou a falar sobre logística. E agora, cara, a gente está de novo falando. Uma notícia que eu vi hoje, porque a gente está aí, graças a Deus, aí, prestes a ter a oficialização do uso da vacina, né, na Inglaterra, já aprovou em caráter extraordinário, em alguns outros lugares, e aí todo mundo começou a perceber o seguinte: opa, pô, vai chegar um dia, vai ter a vacina. Mas como faz essa vacina chegar a 220 milhões de pessoas? Não é só fabricar vacina. Claro que fabricar vacina é um desafio gigante, mas um desafio tão gigante é pegar essa vacina e fazer ela chegar aí no Acre. E aí o pessoal falou, opa, mas não é só a vacina. Se são 220 milhões de pessoas para ser vacinada, além da vacina, eu preciso ter a seringa. E além da seringa, eu preciso ter a luva. E além da luva, e aí o pessoal falou, ó, mas tem uma outra questão. Se for a vacina do fabricante A, ela tem que ser armazenada a menos 70. Se for do B, de 2 a 8. E aí o pessoal já começou a pensar em como fazer, né, a vacina poder chegar até a palma de cada um. E aí hoje eu vi uma matéria muito interessante, né? A Pfizer aí, né, tem a questão da vacina dela, que tem uma questão de temperatura, que para nós de logística é essencial, né? A gente vive num país gigante, para dar uma vacina de São Paulo para o Acre é longe, né? Mesmo sendo de avião, e aí tem a perecibilidade, né? Grande parte hoje dos produtos farmacêuticos, eles vão acondicionado, mas eles resistem até um certo tempo. E aí, hoje eu vi a Pfizer anunciando que ela criou já, desenvolveu um contentor e, mesmo nessa temperatura aí de menos 70, ele suporta até 15 dias mantendo a qualidade da vacina. Então, você vê um fabricante, uma indústria farmacêutica, ela se preocupou não só com o efeito da saúde da vacina, mas como fazer essa vacina circular. Então, eu me junto aí a todo mundo e vi que a logística passou a ter um espaço. Só para complementar também, a gente teve um boom, né, de e-commerce. E aí também a gente viu que teve muita empresa que se digitalizou, porque não tinha outro caminho, e entendeu que digitalizar é o quê? Tirar uma foto do produto bonito e botar no site. E aí começou a vender, e aí começou a dar cabeçada, porque, pô, vende 10 vezes mais do que vendia antes, não tem estrutura. E aí todo mundo começou a falar, opa, não é só vender, eu preciso vender e entregar. E aí todo mundo começou a falar, pô, falta o quê? Ah, falta logística. Então, eu acho que a gente está num momento aí muito positivo, né, das questões logísticas serem reafirmadas. A logística está ganhando um papel estratégico dentro de grande parte das organizações. Muito bacana. Chegamos à metade do nosso Diálogos Logísticos e agora a gente começa a ouvir a pergunta da galera aí, dos participantes. Já chegou a primeira aqui. Quem tiver pergunta, por favor, coloque aí no chat que eu chamo para fazer a pergunta. O Everton faz uma pergunta para o professor Meirim. Ele faz a seguinte pergunta: o senhor acha que o ensino que temos hoje possibilita que os futuros profissionais cheguem ao mercado de trabalho aptos a atuarem no mercado 4.0? Obrigado aí, Everton, pela pergunta, mas está dispensado do senhor e do professor. Somos todos aqui amigos e aprendizes. Tá? Bom, Everton, eu acho que ainda existe um gap entre a academia e o mercado, e acho que a gente vem trabalhando bastante nessa aproximação. Então, acho que a academia ela tem que estar cada vez mais próxima do mercado. A academia tem o seu papel extremamente relevante, o mercado também tem, e cada vez mais eles têm que estar próximos, né? Então, acho que essa é a primeira consideração. A segunda é que, na minha posição de aluno, que eu também continuo sendo, o aprendizado ele não se restringe só ao que é dado dentro da faculdade ou dentro da telinha aqui. Eu acho que cada um de nós precisa cada vez mais buscar
conhecimento também, além do que é falado. Então, por exemplo, eu, ao longo do tempo, desenvolvi um hábito que é toda vez que eu assisto um vídeo ou qualquer coisa e falar alguma coisa que eu não sei, eu anoto lá no papelzinho e dou uma bugada para saber. Às vezes fala uma palavra, um termo, um negócio que você não sabe, né? Antigamente, meu pai anotava e ia lá no dicionário para procurar. Hoje é mais A fácil. enciclopédia Barça, né, Meri? E, então, hoje é mais fácil. Então, alguém falou lá sobre brainstorming. Se eu não, pô, não estava muito antenado naquilo que era, eu anoto lá e procuro. Então, acho que isso também é o papel que a gente precisa saber. Eu sempre falo para a galera que a gente aprende de várias formas, né? Eu lembro, por exemplo, César, que quando meu filho era pequeno, a gente estava assistindo ao Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. E aí, quando acabou o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, né, não me recordo quem ganhou a corrida, mas o troféu foi entregue lá, né, com toda aquela pompa. E aí, meu filho, que era pequenininho, perguntou por que que teve aquela pompa toda, né? E aí eu aproveitei e expliquei para ele que existiam regimes presidencialistas, regime, né? Então, é uma forma também de você aprender. Então, eu acho que a gente não pode limitar a nossa visão sobre aprendizado só no que está na escola ou na faculdade, ou no curso. A gente tem que ampliar. E só para fechar também essa pergunta, eu acho que o aluno também tem que trazer essa demanda para o professor. Então, se o César está dando aula lá e você está lendo muita coisa sobre operador logística, cara, o César para tirar a dúvida. Professor, eu estava lendo lá um negócio de operador logística, isso aí o senhor vai falar durante o semestre? E aí você falou, não, pô, mas o senhor pode depois pegar um tempinho aí para explicar para a gente? Então, para entender. Com relação à questão de se a faculdade está formando o profissional aderente para o mercado, cara, eu acho que isso está cada vez mais difícil, porque o mercado está tão rápido, precisando de tanta coisa nova que a gente não consegue. Então, eu fico olhando hoje, cara, vejo que daqui a um tempo a faculdade vai ter que formar um cara para pilotar drone, vai ter que... Então, tem tanta coisa que está acontecendo muito rápido que isso está meio descompassado. Então, a gente vai ter que complementar essas lacunas com a nossa busca pessoal. Se você me permite, Meri, eu costumo dizer que a faculdade, o curso superior, até pela minha própria experiência, né, costuma dar para o aluno aproximadamente 30% do que ele vai precisar para ser um bom profissional. Os outros 70% é como você falou, é a disciplina, é buscar o autoconhecimento, é ir atrás da informação, que hoje, como em nenhuma outra época da história, nós tivemos tanto acesso, né, à informação. Nós comentávamos antes de iniciar aqui a gravação, né, o simples fato de nós podermos aqui ter uma conversa aqui de Rio Branco, do Acre, com um profissional do Rio de Janeiro, é algo fantástico, né? Algo extraordinário. Então, o acesso à informação ele foi democratizado, né? O que a gente precisa é ter, talvez, a disciplina para não ficar perdendo horas ali no Facebook, no Instagram, que não vai te levar a nada e não vai contribuir nada com a sua vida. A gente vai ter que ser um bom curador de informação, né? Selecionar bem aonde a gente deve investir o nosso tempo, né? Perguntas para o Hélio Merim. Vamos aproveitar a experiência, vamos aproveitar o conhecimento do nosso convidado de hoje, que não é todo dia que a gente tem um convidado com tanta experiência prática e tanto conhecimento acadêmico. Perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta, o Elias. Elias, manda brasa. Professor Hélio, eu gostaria de saber, quando o senhor iniciou, né, qual foi a principal dificuldade que o senhor enfrentou, quais foram os mecanismos que o senhor utilizou para vencer, né, porque o senhor é uma pessoa com larga experiência, e qual seria um conselho que o senhor daria para a gente que está iniciando, por assim dizer, né, nessa área da logística? Pô, obrigado aí pela pergunta, Elias. Também está dispensado pelo senhor, né? Então, Elias, quando eu comecei, cara, e assim, eu trabalhava no grupo Gerdau, e aí o Gerdau estava criando uma área de logística.
Nós estamos falando lá de 1990, cara, e aí a gente tinha pouca literatura, logística ainda era um negócio assim bem incipiente no Brasil, né? Cara, você não tinha curso de formação, então você tinha pouco lugar aonde buscar informação. A maioria da informação que você tinha era de fora, né? E nem sempre acessível. A gente não tinha essa disseminação de informação. Você tinha que comprar um livro lá de fora. Então, o meu primeiro baque foi, cara, mas por onde eu vou me balizar para ver o que está certo e o que estava errado? Então, esse foi o meu primeiro desafio, que eu vejo que hoje, graças a isso tudo aí que o César acabou de dizer, a gente facilitou. Como é que eu fui tentando, cara, e venho tentando até hoje? Eu costumo dizer que quem trabalha em logística tem que ser curioso, então eu sempre procurei estar lá no chão de fábrica. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tive que me ausentar do chão de fábrica, eu estava meio nervoso, e estar próximo lá de com quem está fazendo as coisas. Então, muitas das experiências bacanas que eu tive foi estar junto lá com o operador. Então, eu aprendi a dirigir empilhadeira, eu aprendi a conferir um caminhão, porque eu estava lá. A terceira coisa, cara, é a gente não achar que sabe tudo. Todos os dias eu me surpreendo com alguma coisa que eu não sabia. É, por mais que a gente ache que já viu bastante coisa, mas isso não tem jeito, cara. Toda hora, cada vez que eu assisto um vídeo de algo que está acontecendo na China, eu falo, cara, porra. Então, assim, Elias, tem que arregaçar a manga, ser curioso, né? E querer descobrir as coisas, né? Buscar uma formação sólida, né? Que te dê a bom patamar. E quando eu falo formação sólida, é a gente conhecer lá os princípios básicos da logística, né? O que que é uma boa operação de armazenagem, o que que é uma boa estratégia de negociação de compra junto ao fornecedor, o que que são lá os modais de transporte, quais são as características que ele deve ter. Eu acho que a gente tem que ter essa formação básica para que aí a gente tenha esse suporte para dar saltos maiores. E aí, cara, é ser usado, dentro das possibilidades que cada um de nós tem, conseguir fazer essa transição. Por isso que eu digo que eu agradeço muito ao Papai do Céu, porque eu tive a oportunidade de ter uma época de aprendizado na indústria, depois eu tive uma oportunidade de ir para o varejo, depois eu tive a oportunidade de ir para operador logístico, mas essas foram escolhas que eu fiz. Eu podia muito bem ficar quietinho lá no meu primeiro emprego e ter me aposentado lá. Corri riscos, fiz várias mudanças também que não deram certo, né? Já mudei de empresa e me arrependi, faz parte do aprendizado, né? Mas eu falava assim, cara, eu preciso aprender algo novo. E então essas são as dicas que eu dou para você, cara. Procura estar antenado. Eu recebo aí umas centenas de newsletters aí de vários lugares para procurar estar antenado, estou sempre conversando com a galera, né? E acho que fazendo isso a gente tem uma chance maior aí de conseguir avançar. Manter a curiosidade intelectual, né, menino? Para que a gente possa sempre ser um eterno aprendiz, como você bem colocou. O Everton pergunta, agora a pergunta não é para o professor, é para o consultor logístico. O Everton pergunta quais ferramentas você acha essenciais o profissional de logística dominar hoje para se destacar no mercado de trabalho? Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá, cara. Eu acho que hoje o profissional de logística, ele, além aí dessas soft skills que a gente falou, de curiosidade, trabalho em equipe, né, que são inerentes a diversas outras profissões também, né?
Então, a gente cada vez aí sabe que a gente precisa manter aí as nossas soft skills aí. Com relação a ferramentas, eu vejo que cada vez mais as empresas demandam dos profissionais de logística as questões relacionadas a uso de sistemas integrados e ter uma boa noção aí dos principais ERPs, WMS, ou seja, sistemas de gestão que estejam integrados às questões logísticas, né? Uma outra coisa que também está acontecendo, né? A gente precisa entender e aprender um pouco mais sobre simulação. Muitas das operações logísticas que a gente tem hoje, a gente precisa ter ferramentas de simulação para fazer uma mudança no layout de um armazém, para ver como é que vai ficar melhor, antes de sair mexendo tudo e depois ver que não dá certo, faz um ambiente simulado, né? Então, isso é uma coisa importante. Ter atenção aí às questões relacionadas à automação, tem que estar ligado no que está acontecendo aí com relação à automação. Depois, se o César permitir aí, eu escolhi aqui 2 vídeos aí só para a gente ampliar aí, ver o que está acontecendo, né? E uma outra coisa que eu também vejo é que o profissional de logística tem que cada vez mais pensar de uma forma estratégica, né? Não dá para você ficar apagando incêndio toda hora. Normalmente, a gente de logística acaba a operação sendo muito dinâmica e se a gente não tomar um certo cuidado, a gente fica o tempo todo apagando incêndio. Então, tem hora que você tem que parar um pouquinho e pensar um pouco mais à frente, né, para tentar sair dessa roda viva aí. Deixar um pouquinho, às vezes, o operacional e pensar no estratégico, né, Mirim? Perfeito. Vamos lá, o Elton pergunta: o Pix chegou para revolucionar. O senhor acha que essa ferramenta de pagamento instantâneo vai estreitar o relacionamento do consumidor com as empresas e vai necessitar de uma logística ainda mais eficiente? Bom, obrigado aí pela pergunta, Tom. Acho sim, cara. Eu acho que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou os últimos 8 anos na China, né? E ela estava falando assim, cara, na China você não consegue mais ter papel moeda, dinheiro, papel, assim como em outros países do mundo também. Acho que o Pix já é um caminho para isso, né? Dessa questão de meio de pagamento cada vez mais eletrônico, né? Hoje em dia a gente não sai de casa sem o nosso celular, né? E essa pessoa falou para mim, Merim, eu saía de casa sem qualquer coisa, mas tinha 2 itens que eu não podia sair de casa sem. Era o meu celular e o meu power bank para carregar o meu celular caso a bateria acabasse. Então, essa realidade já existe em outros países, meios eletrônicos cada vez mais ágeis. E o Pix, até onde eu sei, já conseguiu alavancar aí uma quantidade gigante aí de negócio. Então, acho que as transações cada vez vão ser mais eletrônicas, né? A gente vai vencer aí essa barreira que a gente tem aí de insegurança, né? Fica meio amedrontado. E cada vez que a gente consegue fazer uma operação mais rápida, né? Uma operação de compra, uma operação de pagamento mais rápida, sobra para a galera de logística também ser mais rápido. Mais ou menos como se a gente estivesse assistindo aquela corrida de 4x1 com bastão, o cara vai correndo e vai passando o bastão para o outro. O cara da logística é o último cara lá que encerra o raio da corrida. E aí, cara, o que está acontecendo? Os caras de trás estão ficando mais rápidos, então as coisas estão sendo pagas mais rápido. Então o cara corre mais rápido, entrega o bastão. Todo mundo está correndo mais rápido. E aí o cara de logística também vai ter que correr mais rápido, senão vai perder a corrida e ele vai ganhar a vaga. É mais ou menos assim. Então acho que isso vai, de novo, fazer com que as operações logísticas precisem acelerar. Algumas iniciativas já estão sendo tomadas para isso. Então, podemos aqui também aproveitar e falar de algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente já está vendo que um dos grandes desafios da logística é a última milha, é entregar, fazer a última perninha lá da entrega.
Por quê? Porque é caro, porque tem trânsito, porque o consumidor quer receber naquele horário, e aí vai. E aí, cara, isso não se paga. Mas o consumidor quer. Quais são as alternativas? Então, por exemplo, aqui no Rio a gente já tem vários armários, vários lockers na estação do metrô, onde você compra alguma coisa, o cara, em vez de entregar na sua casa, ele bota lá no armário, te manda uma mensagem no celular, e quando você passar por aquela estação de metrô, você desbloqueia o armário e pega a sua encomenda. Então, ele acelerou a entrega. Ele otimizou, um veículo vai lá e bota 50 encomendas no armário, em vez de ficar fazendo 50 entregas. Outra coisa que está acontecendo é que grande parte agora das empresas te possibilitam retirar produtos na loja. Então, o que ele aconteceu? Em vez de ele sair entregando, ele fala, cara, pega lá na loja, e a gente vai ter uma coisa que eu vejo, que já tem em outros lugares do mundo, né? As dark stores, ou seja, lojas sem luz. O cara vai pegar uma loja e ele vai, que está bem localizada no bairro, e vai fechar e vai servir como um armazém satélite, que dali ele vai botar numa bicicleta e vai entregar. Eu acho que todos esses mecanismos que aceleram a compra e o pagamento, eles acabam impactando na cadeia como um todo, e a gente de logística vai ter que achar uma alternativa para compensar essa velocidade. O Eliano faz um comentário aqui que, como o seu quadro nos mostra, falando aí de um dos quadros atrás de você, que tornar tudo possível, essa é a melhor palavra para os alunos de logística hoje. Parabéns por nos mostrar ampla experiência do aprendizado. Parabéns, professor Meirim. Nada, obrigado. Desculpa, pode falar. Nada, pô, bom, o pessoal está atento, né? Não sei se em mim ou no quadro, né? Mas pelo menos está atento. Vamos lá. O senhor tinha comentado que gostaria de passar um vídeo. Se o senhor quiser passar ele agora, enquanto o pessoal pensa em mais uma pergunta aí. É porque assim, pessoal, a gente fala muito de automação, né? A gente fala muito de tecnologia e acho que tem muita coisa acontecendo. Se eu pudesse dar mais uma dica aí para vocês, fiquem atentos, né, às coisas que estão acontecendo em vários lugares do mundo, principalmente, né, nesse momento, em termos de logística, a China é um lugar que vem se destacando bastante, né? Eu costumo dizer que na China, né, qualquer pingo d'água se transforma num tsunami, né, porque o volume de tudo lá é muito grande. É só a gente pegar e ver, assim, eu costumo fazer uma comparação. Você pega a Black Friday, que para nós é um negócio gigante, né, todo mundo fica muito maluco, e você pega lá o Single Days, que é o dia do solteiro lá, corresponde a 4, 5 Black Fridays, né? Assim, só para a gente ter uma ideia do volume. E aí, quem tem muito volume, né, de operação logística e de entrega de encomenda, acaba tendo que buscar tecnologias diferentes. Então, queria compartilhar com vocês, e aí também queria desmistificar um pouco. A gente, quando fala de tecnologia em logística, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é a Amazon. E acho que a Amazon faz muita coisa legal, uma porção de empresas faz muita coisa legal, mas tem empresas que a maioria de nós não conhece e que também fazem muita coisa legal. Então, eu queria pedir licença para vocês só para compartilhar um vídeo que eu assisti recentemente de uma empresa na China, né, em que ela tem uma operação extremamente automatizada, né? E aí queria compartilhar aqui com vocês só para a gente avaliar. E queria fazer um desafio. E alguém aí pegasse um lápis e um papel e fosse marcando um xizinho assim, né, aquele quadradinho assim, de quantas pessoas a gente vai ver operando aí nessa operação.
E aí, galera? Esse é o distribuidor da China, né? O JD.com. Nem é um distribuidor tão conhecido aqui para nós. A gente sempre fala de Alibaba, né? AliExpress, Banggood, alguns outros, mas esse é um cara que está investindo em tecnologia na sua operação logística. Não sei aí, alguém conseguiu anotar quantas pessoas viu na operação aí? Eu tentei contar os caminhões, professor, no final, mas não consegui, não. Uma. Uma, O operador da câmera. por mês, né? Esse é um dos CDs mais avançados aí que eu tenho visto, né? Claro que tem o CD da Amazon, que também tem um nível de automação muito legal, tem o CD da Alibaba também, que tem uma operação muito legal, e esse é o caminho. A reflexão que todo mundo começa a fazer, fala, mas e aí, então eu trabalho em logística e vou fazer o quê? Já que está tudo automatizado. Bom, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é trabalhar na inteligência da automação. Essa é a migração que cada um de nós vai ter que fazer. Sair lá da operação de pegar a caixa, que essa é uma operação que vai ser ocupada cada vez mais pela máquina, e passar a pensar em desenvolver essa tecnologia. Então, isso é o que está acontecendo. Só mais um detalhe também, se você me permite, César. Às vezes, quando a gente mostra esse tipo de coisa, né, tomara que essa não seja a sensação de vocês, mas muita gente fica assim, não, mas isso aí não vai acontecer aqui, isso aí não vai chegar aqui. Pessoal, a pergunta que eu queria que vocês fizessem não é se, e sim quando, porque vai chegar. A questão é quando, pode ser mês que vem, ano que vem, ou no outro ano, mas que vai chegar, vai chegar. Hélio Meirim, eu acho que a gente poderia encerrar com essa reflexão extremamente importante. Falávamos agora há pouco, né? A logística está deixando de ser operacional e passa a ser estratégica, né? Alguém tem que planejar todo esse processo ali dos robôs, né? E essa talvez é a tarefa que vai sobrar para nós, seres humanos, em todo esse processo. Eu quero agradecer uma vez mais a sua gentileza, a sua generosidade, essa aula extraordinária da noite de hoje. Foi realmente uma noite muito rica. Eu vou abrir para as suas considerações finais. Eu tomei a liberdade aqui, de colocar aqui no link para vocês esse vídeo e um outro vídeo aí que eu vou convidar vocês a assistir, só para que a gente não saia daqui achando que é um vídeo da operação da Natura. Então, depois você assiste aí e me diz o que vocês acharam aí do nível de automação da Natura. Você quer passar ele? Não sei, podemos aqui, queria... Só para a gente não sair daqui achando que não, só tem coisa legal lá fora, pessoal. Aqui tem muita coisa legal. A Natura é uma empresa brasileira, fica em São Paulo, Cajamar. É uma empresa que foi construída para ser visitada, né? E eles têm uma operação também com nível de automação muito legal. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, eu vou acelerar aqui o vídeo, que não vai comprometer em nada. Eles têm setores de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria. Eles têm uma operação muito legal. E queria fazer um desafio aí, que vocês colocassem aí no chat em quanto tempo vocês acham que a Natura descarrega uma carreta cheia de embalagem de cosméticos. Planejamento e implementação de diversas soluções logísticas. Coloca aí no chat aí para mim. Um dos projetos mais recentes dessa parceria entre a STS e Schaefer e a Natura é a construção do Hub de Itupeva, no interior de São Paulo. Na realidade, o Hub é um dos elementos de toda a rede Natura, né? Quando a gente desenhou a rede da Natura em 2011, o desenho que nós teremos 12 centros de distribuição e 3 hubs. O maior hub de todos esses aqui, que deve alimentar os outros hubs e alimentará também todas as operações internacionais. Com área construída de 35 mil metros quadrados e capacidade de armazenar 3.600.000 caixas, o Hub recebe por dia cerca de 20 carretas provenientes de suas fábricas próprias e terceiristas.
para o transporte dos produtos acabados provenientes das fábricas próprias, situadas a 40 quilômetros do hub. Uma carreta automática foi desenvolvida especialmente para a Natura. Essa carreta permite levar até 48 pallets simultaneamente e descarregá-los de forma 100% automática em até 5 minutos. 48 pallets passam em por uma 5 estação de minutos. controle, onde é verificado através de sensores se o pallet e a unidade de carga estão em perfeitas condições para serem armazenados. Após essa checagem, os pallets são direcionados para o armazém vertical. Esse armazém tem uma capacidade de 90 mil posições de armazenagem e é equipado com 13 transelevadores, que além de movimentarem os pallets de forma completamente automática, garantem uma elevada eficiência energética do processo. Uma vez que os pallets são retirados do armazém vertical, eles podem ir tanto para a área de expedição quanto para a área de despaletização, dependendo da quantidade solicitada pelos centros de distribuição. Quando o pallet é despaletizado, as caixas são enviadas para o inovador sistema Navet, que armazena e organiza os mais de 1000 produtos diferentes da Natura, permitindo a montagem robotizada de pallets mistos, contendo os produtos e quantidades exatas solicitadas. Todo o hub é gerenciado pelo software logístico Vamos, que controla e otimiza todos os processos operacionais. Para atender o centro de distribuição em São Paulo, situado a 70 quilômetros do hub, o envio das cargas também é feito através de uma carreta automática, garantindo a qualidade e a agilidade no processo de expedição. O hub, de fato, é o grande pulmão, né? É ele que tudo é um concentrador e desconcentrador. Esse hub de tudo tem um desenho peculiar, porque a gente é totalmente automatizado, tanto no recebimento quanto na expedição, tanto saindo a granel como saindo paletizado, e como o grande truque dele, que ele é um grande armazém de pallets, 90 mil pallets, e de caixas, 30 e poucas mil caixas. E com essa jogada e todos os robôs de paletização e despaletização, a gente consegue montar pallet misto, economizando tempo e espaço nas carretas. Graças à tecnologia de ponta implantada no hub, cerca de 3 mil pallets são expedidos diariamente para todo o mundo. A implantação de tudo, a equipe que veio, eu só tenho a agradecer de fato a Schaefer e tanto o Brasil quanto a Áustria. Foi excelente, entenderam os problemas do negócio e nos ajudaram demais. A Schaefer deve estar satisfeita com a gente e a gente certamente está satisfeita, espero ficar muito mais satisfeito com a Schaefer nesse projeto. Então, pessoal, você vê, é uma operação logística de uma empresa brasileira com nível de automação aí também muito interessante. Então, o César e pessoal, a gente não pode achar que, não, isso aqui não vai ter aqui. Claro que vai ter. Está aí um exemplo, o Boticário também é assim, nós temos algumas outras empresas que já estão aí nesse nível de operação. Hélio Meirinho, nosso sincero agradecimento, a nossa gratidão em nome do Instituto Federal do Acre por essa aula. Estou vendo aqui no chat o pessoal dizendo que realmente gostou da noite, eu adorei, muito rica, muito conhecimento. Eu quero mais uma vez agradecer a sua generosidade, a sua gentileza, você gentilmente permitiu a gravação e a disponibilidade para os alunos que não puderam assistir hoje aqui com a gente, a publicação no canal do YouTube. Então, nosso muito obrigado por toda a sua generosidade, a sua gentileza. Foi um prazer enorme, foi realmente uma noite maravilhosa. Nosso muito obrigado em nome do Instituto Federal do Acre. Eu que agradeço, César. Obrigado aí, pessoal. Espero ter contribuído aí com uma pedrinha aí na caminhada de vocês. Como eu falei, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente se empolga, já vi até que já passamos de 1 hora. E se eu pudesse deixar uma mensagem final aí, né, é que, primeiro, pessoal, a logística move o mundo. Então, a gente tem a oportunidade aí de atuar numa área que tem uma abrangência aí, uma responsabilidade muito grande. Dentro das possibilidades de cada um, procurem fazer aquilo que vocês acreditem, que gostem e que vocês tenham lá um propósito, né, de falar, cara, não, eu vou trabalhar em logística, não é porque ganha muito ou ganha pouco, ou porque é glamouroso, porque não é. É algo que eu acredito. Então, procurem sempre aí se manter atualizado, procurem estudar, procurem bater esses papos, né, e procurem estar abertos a aprender, né? Sejam curiosos. Tem muita oportunidade, claro que tem muito desafio, mas acho também que é uma área aí que eu, por exemplo, sou, como eu gosto de dizer, eu sou um apaixonado por logística. Se você me permite também, César, queria convidar o pessoal, a gente
eu tenho como propósito aí, né, compartilhar informações, multiplicar conhecimento e conectar pessoas aí que são apaixonadas como nós por logística. Faz isso também através de várias coisas, e uma delas a gente tem um canal no YouTube chamado Minuto Logístico. Então, depois de uma procurada semanalmente, a gente faz uns vídeos, manda no canal. Vai ser um prazer ter vocês lá também. A gente faz vários eventos também. Eu procuro também compartilhar aquilo que algum dia me ensinou. Eu também aprendi, César, que cada vez que a gente passa algo para alguém, a gente aprende muito mais. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, né? E a gente nem combinou de vir com a camisa parecida, mas sempre que precisar aí, contem comigo, cara. Foi um prazerzaço aí conhecer cada um de vocês. Nosso agradecimento mais uma vez, e eu espero um dia poder ter a sua visita aqui no nosso Instituto Federal do Acre, aqui em Rio Branco. Se estiver passando por aqui, se quiser conhecer a Amazônia, vai ser sempre bem-vindo aqui para compartilhar muito mais o seu conhecimento aqui com a gente. Agradeço, então, ao Hélio Menin, nosso muito obrigado. Já faço o convite para a próxima quarta-feira, o nosso convite especial para o último Diálogos Logísticos dessa temporada, dessa nossa primeira temporada, nossa 25ª edição, com o professor Marcelo Pereira Soares, que vai estar com a gente na próxima quarta-feira. Ele é de São Paulo e vai estar aqui, assim como o Hélio, compartilhando a sua experiência e o seu conhecimento com a gente. Então, eu quero fazer um convite especial para todos nos prestigiarem nesse último Diálogos Logísticos do ano, na próxima quarta-feira. Até lá, nosso muito obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a semana que vem, se Deus quiser.